Bom, boa noite para todos e para todas. Para a professora Eliane, uma boa noite. A professora Ana Carolina, é uma boa tarde, já dado o fuso horário da Colômbia. Então, agradecemos a presença do senhor professor Eliane, da senhora professora Ana Carolina Vidjar, que se fazem aqui conosco acontecer o terceiro dia de atividades do nosso primeiro simpósio internacional da FTCL, Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Nós estamos muito felizes, professores, por recebê-los. É um desejo grande do grupo estabelecer esses vínculos de forma internacional, e hoje um prazer grande receber dois professores da América do Sul conosco. Então, a gente fazendo essa união aí, Brasil, Argentina, Colômbia. E o quarto país que participa conosco do simpósio esteve ontem e estará na sexta-feira também, é Portugal, que é um país também que a gente conseguiu ter professores também participando conosco. Desejo muito boas-vindas aos professores. Quero deixar aqui a minha especial admiração, me permita, professor Eliane, eu já acompanho o trabalho do senhor, e, através do senhor, fiquei conhecendo a professora Ana Carolina, então, a quem eu também já componho uma admiração recíproca. Então, agradeço e saibam que, do lado de cá, em terras brasileiras, o trabalho dos senhores aí, com certeza, será referenciado por nós aqui, razão pela qual estão conosco na nossa atividade e nos brindam com a presença nesse terceiro dia do nosso encontro. Nós estabelecemos somente um pequeníssimo protocolo do nosso trabalho para a gente poder seguir. A professora Josi hoje vai fazer a apresentação para os alunos do professor Eliane, da professora Ana Carolina, e, posteriormente, os senhores podem ficar à vontade. Eu sugeri o tempo de aproximadamente 20 minutos para cada exposição, para cada ponência, dado a possibilidade de algum debate ao final. E comentei também, e pedindo licença para estar falando na língua pátria portuguesa nossa, mas, da mesma forma, os senhores poderão falar na língua dos senhores, que nós estamos aqui aptos a conversarmos no nosso grupo de estudos nessa tarde e noite de hoje. Da minha parte, eu falo muito, então eu vou parar de falar, porque senão vai ficar só eu falando, mas a professora Josi vai fazer a apresentação e, posteriormente, podem ficar à vontade com a palavra. Professora Josi, boa noite, obrigado. Obrigada, professor Vinícius. Boa noite a todos e todas. Uma boa noite especial para os professores que estão aqui conosco, professor Eliane e professora Ana Carolina, os quais nós temos um prazer em recebê-los na nossa casa, ainda que virtualmente. O professor Eliane Pregno, ele possui magistério no curso de Direito e orientador em dissertações e teses, além de monografias de conclusão de curso e iniciação científica. Ampla experiência na pesquisa jurídica e na área editorial, autor de livros e artigos na bioética e biodireito e direito à saúde, conferências ministradas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Itália, México, Paraguai, Peru, San Marino e Uruguai. Professora Ana Carolina Molina Vilar, especializada em grau 33 na Sala Especial de Instrução Penal do Supremo Tribunal de Justiça da República da Colômbia, advogada, especialista em Direito Processual Penal, mestre em Ciências Criminais e Criminologia, da Universidade Externado de Colômbia, candidata a doutora pela Universidade de Buenos Aires, co-diretora do Instituto Internacional de Bioética, de Biodireito, na verdade. Obrigada, os senhores têm a palavra. Muito obrigado pelo convite, boas tardes a todos. Eu vou tentar falar em português, portunhol. Eu vou falar portunhol. E se você não compreende, não tem problema nenhum, porque não vai perder nada. Mas eu vou falar como Luiz Fonsi. Vou falar despacito. Vou compartilhar a tela. Tá. Então, eu desejo parabenizar também pelos 50 anos à Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette,
Lafayette. E também desejo agradecer muito o convite para esse primeiro simpósio internacional de bioética. E sobretudo, compartilhar também na palestra com minha querida Ana Carolina. Então, o transplante só foi possível pela intervenção divina. Quando você inicia os estudos nos transplantes, a primeira ideia que desde a história se coloca é um milagro produzido pelos santos mártires médicos e irmãos Cosme e Damião. Se você consegue olhar nessa pintura, santos Cosme e Damião, que são dois irmãos médicos, mártires e santos da Igreja Católica, e esse é um milagro que fala a tradição cristiana que aconteceu no século I, o segundo de nossa era, da era cristiana, e quem está na cama é o diácono Justiniano, e a história fala que ele perdeu uma perna, aí consegue ver a perna, mas ele recebeu uma perna de um militar preto. Um militar negro donou para Justiniano uma perna. Não sei se é verdade ou não, mas na tradição judeu-cristiana fala que sim, que seus irmãos conseguiram fazer o primeiro transplante na história, primeiro transplante na era cristiana. Falo novamente, eu acredito que, não sei se é verdade ou não, mas sim, uma coisa é importante para a bioética. Sempre na história do Ocidente, ficou a ideia, ou colocou a ideia dos transplantes. Isso é imemorial. É imemorial. Embora o primeiro transplante aconteceu na segunda metade do século XX. Mas, na segunda metade do século XX, as possibilidades técnicas, possibilidades científicas para fazer os transplantes. Mas, Mary Shelley, 150 anos se antecipou ao primeiro transplante. Frankenstein. Os transplantes somente eram possíveis na literatura fantástica, na ciência ficção. A ideia de gerar vida da morte, a possibilidade de gerar vida a partir das vísceras dos mortos, isso está presente na história do Ocidente, desde muito antes que foi possível fazer o primeiro transplante. Sobretudo porque a ideia principal, quando uno fala do transplante, tem que falar da ideia da morte. E a morte é um fato jurídico, Vocês conhecem que temos atos jurídicos e fatos jurídicos. A morte não é uma invenção do homem, logicamente não, é um fato natural, mas é um fato natural que temos pavor, temos muito medo a ele. O homem, a mulher, não deseja morrer. Ninguém deseja morrer. E o problema da morte é quando acontece a morte das pessoas. Temos agora uma possibilidade científica, uma possibilidade científico-técnica da determinação da morte sob critério neurológico. Nas UTI
na unidade da terapia intensiva, unidades de cuidado intensivos, tem uma particularidade em nossos dias, que é a terciarização das funções vitais. E que coisa é terciarização das funções vitais? É o que acontece, por exemplo, com a temperatura corporal, frequência cardíaca, tensão arterial, respiração, tudo isso, a diálise, o tratamento substitutivo da função renal, do rim, função do rim, tudo isso que acontece na terapia, tudo isso que acontece na unidade de cuidados intensivos, pressupõe uma terciarização das funções vitais. Mas temos uma coisa mais interessante para pensar, para refletir com vocês. A morte intervenida, temos uma morte intervenida, é o impacto do imperativo tecnológico na vida e na saúde humana, tem uma particularidade. E é a seguinte: tudo, absolutamente tudo o que acontece na unidade dos cuidados intensivos é contraintuitivo à ideia da morte. Quando você pensa num morto, se eu agora pergunto, oi, o que é um morto? Você pensa em uma pessoa que já não é pessoa, e que ela está fria, não está quente, não está vermelhinha, não tem um rosto vermelhinho, é um rosto branco, ou amarelo branco. Ele não é suave, ele está rígido, está forte, o que se fala como rigor mortis. Tudo isso que você pensa do morto não é o que acontece na UTI, na UCI, quando tem um potencial doador de órgãos. Um potencial doador de órgãos, ele tem temperatura corporal normal, ele tem um color vermelhinho em sua pele, em seu rosto, ele é suave, não tem rigor mortis, mas tem duas coisas mais. Ele respira. Sim, professor, ele não respira. Ele tem um respirador. Ele tem uma ligação, ele está ligado a uma máquina que respira por ele. Mas você consegue olhar como inspira, exala, inspira, exala. Além disso, você consegue ouvir pip, 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 o coração ainda. Bum, 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 bum. O coração está funcionando. Então, temos um fenômeno muito interessante para refletir do ponto de vista da teoria da comunicação. Tudo, absolutamente tudo o que acontece na terapia, na unidade de cuidados intensivos, é contraintuitivo à ideia da morte. Qual é o problema disso? O porquê é interessante isso? Olha, quando você deve falar com uma mãe, com um pai, com um irmão, e deve dizer, oi, senhor, senhora, seu filho está morto, seu irmão está morto, seu pai está morto. Tudo o que acontece na unidade de cuidado intensivo fala outra coisa. Isso é muito importante compreender para os processos de procuração dos órgãos. Sobretudo porque a determinação da morte sob critérios neurológicos tem uma ruptura, um cambio do paradigma da morte cardiorrespiratória. Nossa lei aqui na Argentina, nossa lei fala da morte cardiorrespiratória, mas fala também da determinação da morte sob critério neurológico.
E aqui eu desejo colocar uma questão também para refletir. O problema principal é que a morte é uma sozinha. Temos uma só morte. Não temos muitas mortes. Morte cardiorrespiratória, morte neurológica, morte cerebral. Isso é um problema, mais de uma vez, para a comunicação. É preciso falar que temos uma só morte, mas temos muitos métodos, muitos procedimentos para diagnosticar. Depois de tudo, a determinação da morte sob critério neurológico é um diagnóstico mais, mas a morte é uma só. Na Argentina temos um sistema de donação igual ao Brasil. Você tem a possibilidade de ter um doador vivo ou um doador morto. Mas acontece que um doador vivo pode ser relacionado ou não relacionado. Um princípio elemental da ética dos sistemas sanitários fala que sempre é melhor, sempre é recomendável, uma sugestão universal, que sempre é preferível um doador morto. E por quê? É preferível um doador morto para não afetar a integridade psicofísica das pessoas. Um morto não precisa mais seus órgãos e, além disso, o morto não vai ter problema com sua integridade psicofísica, mas sim respeito pelo cadáver. Mas não tem problema com a integridade psicofísica, logicamente. Coisa que se acontece com um doador vivo. Mas doador vivo pode ser relacionado ou não relacionado. Quando falamos de um doador vivo relacionado, estamos falando de uma pessoa que tem uma união pelo parentesco, que na Argentina e no Brasil também é até 4º grau de parentesco. Ou pessoas que não têm vínculo, que não têm uma relação do parentesco, mas sim são, por exemplo, cônjuges ou conviventes. Mas temos também a possibilidade de doadores vivos não relacionados pelo parentesco. Um doador vivo não relacionado pelo parentesco, por exemplo, 2 amigos. Se eu desejo doar um órgão ao professor Paulino, você, professor Paulino, eu sou galo, você é galo, então somos amigos, agora mesmo eu vou doar um rim ao professor Paulino. Posso fazer isso? E na Argentina é possível fazer isso, mas com autorização do Poder Judiciário. É preciso que o professor Paulino e eu coloquemos semelhante a um mandado de segurança, semelhante, não é exatamente assim, mas um mandado de segurança no Poder Judiciário e solicitar uma autorização especial para fazer essa cirurgia, esse transplante de rim entre 2 pessoas que não têm um relacionamento do parentesco para doar órgãos. Mas é preciso que acreditemos, que é preciso comprovar ante o tribunal, ante o juiz, que o ato é voluntário, ou seja, feito com discernimento, com intenção, com liberdade, e que o ato é gratuito, que é um ato gratuito, de graça, que não é oneroso. Problemáticas que temos com doador vivo. Tem um problema interessante do ponto de vista bioético. Aqui é uma turma especializada, né?
é um grupo de estudos expertos na bioética, temos um problema interessante para pensar do ponto de vista bioético, é o seguinte. Não tem dúvidas que o receptor de órgãos é um paciente, é uma pessoa doente que precisa de um transplante, que precisa de um órgão. Mas qual é a relação entre um doador vivo não relacionado e a equipe da saúde? Que jeito de relação tem o doador e a equipe da saúde? Porque o doador não é doente. Ele não precisa transplante. Ele não precisa órgão algum. Embora a equipe da saúde vá a voltar ao doador um paciente. É uma sorte de paradoxa. É uma paradoxa. É uma paradoxa. Porque o doador é perfeitamente sano. Ele é saudável. Ele não é doente. Ele não é enfermo. Ele é uma pessoa completamente sana. Embora a equipe da saúde vá colocar a ele em situação de doença. Aí tem um problema com a ética médica clássica. Se lembra do princípio clássico de primum non nocere? O primeiro é não fazer um dano. O primeiro é não fazer coisas ruins. Você deve fazer sempre o bem. Nos princípios da bioética, que fala da beneficência, da não maleficência, autonomia e justiça, o que acontece quando você vai a tirar um órgão vital de uma pessoa que não precisa de atendimento pela própria saúde? Claro, você fala, não, é pela solidariedade, é pelo altruísmo, é pela própria autonomia, que eu desejo lhe ajudar a outra pessoa, mas temos um problema ético interessante para pensar. Problema do consentimento. Problema do consentimento. Eu me lembro a primeira vez que fui ao Brasil. Eu falei do consentimento informado e consentimento presunto. E na Argentina falamos presunto. Eu me lembro, eu estava em Minas, eu me lembro que estava em Montes Claros, em Minas Gerais. E o professor me fala, professor, aqui não se fala presunto, se fala presumido. O presunto é para comer. O presunto é o jamão. Então, aqui devemos falar do consentimento informado e o consentimento presumido, não o consentimento presunto. O consentimento sempre, necessariamente, um princípio, uma regra ética da prática médica, da boa prática médica, é o consentimento informado, sempre. Mas, no caso dos transplantes, temos uma questão com o consentimento presumido, e eu desejo falar disso também. Eu acredito, eu tenho a convicção que o consentimento presumido é inconstitucional. O consentimento presumido é inconstitucional. E por que falo isso? Eu vou apresentar aqui alguns argumentos, aqui muito rápido, mas temos um argumento histórico, sobretudo porque aqui na Argentina a lei mudou no ano 2018. No ano 2018 mudou a lei e colocou novamente o consentimento presumido. Mas falo que o colocou novamente porque do ano 1993, do ano 1993, que a lei na Argentina já tem o consentimento presumido, mas não foi implementado. Então, não é
certo? Não é verdade que seja uma inovação ou um novo instituto. Segundo-me, se é presumido, não é consentimento, e se é consentimento, não é presumido. Necessariamente, o consentimento é informado, exceto que a própria lei coloque expressamente na lei que o consentimento é presumido, coisa que não acontece na Argentina. E na Argentina se fala que se você nada diz, se você nada fala sobre o que fazer com seus órgãos após a morte, a lei considera, a lei interpreta que você é doador. Mas a lei não fala, a lei não diz que presume o consentimento, que o consentimento é presumido. Não fala isso a lei. Como todos vocês conhecem, como todos vocês sabem, as presunções são criadas pela lei, expressamente pela lei. Aqui temos uma atribuição de consequências ao silêncio. Isso é o que acontece. E ainda mais, a pessoa pode fazer uma oposição expressa ao transplante depois de sua morte. Eu acho que temos também um problema metodológico. E por que falamos que é um problema metodológico? Porque não é possível aplicar, não é possível implementar a presunção do consentimento no lugar de direitos fundamentais. Não é possível. Você pode ter um consentimento presumido em um contrato de cartão do pagamento. Você pode entender, você pode compreender que se você usa seu cartão de crédito é porque consente o uso do cartão de crédito. Mas não é possível implementar consentimento presumido quando trata-se de direitos fundamentais. Temos também um argumento cronológico. Se é preciso que você fale que não quer doar seus órgãos, é porque alguém já falou que sim. Mas o argumento mais importante, você pode pensar que é a liberdade individual versus bem-estar geral. Você pode pensar também que temos um problema com a confiança pública nos nossos países. Ninguém me acredita em nada. Ninguém me acredita em ninguém. Temos também um problema do ponto de vista antropológico, porque a morte e o morrer é um ato reservado às famílias. Mas temos também um problema com um argumento técnico. E qual é o problema técnico? É que o consentimento presumido não é uma estratégia válida para aumentar os órgãos que provêm dos cadáveres. Isso não é verdade. Não é que temos mais órgãos provenientes dos cadáveres. Sobretudo porque não todas as pessoas que morrem na unidade de cuidados intensivos são doadores. Isso não é verdade. E, sobretudo, é preciso colocar uma ideia a mais. Para ser doador de órgãos, é preciso morrer na unidade do cuidado intensivo. Se eu moro agora mesmo, se eu moro agora, aqui, meu apartamento, embora a lei fale que eu sou donante, eu não vou poder ser donado. Eu não vou poder ser doador. Não vou poder ser doador. Para ser doador, é preciso morrer na unidade dos cuidados intensivos. E ainda mais, embora uma pessoa que morre na unidade dos cuidados intensivos não necessariamente vai ser doador. O paciente do câncer não é doador. O paciente de HIV não é doador. Onde
qual é o ponto mais importante para ter mais órgãos para transplantes? A procuração dos órgãos. A procuração dos órgãos para depois da morte. 3 slides últimos. 1 minuto e acabo e completo a apresentação. Temos um problema interessante com os xenotransplantes, ou seja, órgãos provenientes de outras espécies não humanas. Temos possibilidades de transplantes de rim com porcos, transplantes de coração com macacos, mas acontece agora que temos sujeitos de direitos não humanos. E o que vai acontecer agora? Vamos a poder fazer xenotransplantes ou não vamos a poder fazer xenotransplantes? Segunda questão. Se lembram do seu filme? Você assistiu ao filme, não sei como foi no Brasil, mas na Argentina se falou contra cara, contra rosto. Temos um caso muito interessante para pensar, para refletir, e deixo isso para nosso debate posterior. O que fazemos com transplante de rosto? Temos aqui problemas jurídicos muito interessantes, sobretudo agora que temos dados digitais com o perfil biométrico das pessoas. A professora Ana Carolina, ela é penalista. O que acontece agora com os perfis biométricos e a segurança pública, se é possível mudar o rosto? Eu agora desejo ter o rosto de Roberto Carlos. Eu quero ter o rosto de Roberto Carlos. Será que é possível? Mas o que acontece com a segurança pública no tráfico? Na segurança do comércio? A segurança aeronáutica? A segurança fronteiriça? Atenção com isso, pessoal. Atenção com isso, que é um tema muito interessante. Finalmente, transplante de útero. É uma possibilidade, sobretudo para as mulheres que não conseguem ficar grávidas. Um transplante de útero hoje é uma possibilidade, mas, pessoal, atenção, não somente o transplante de útero é uma possibilidade para as mulheres que não conseguem ficar grávidas. É uma possibilidade também para os homens. O que acontece amanhã se transplanta um útero ao professor Elian? O que acontece se amanhã conseguem que um útero funcione no meu corpo? Será que eu posso ficar grávido? Se isso acontece, amigos, se isso acontece, estamos às portas da revolução política, econômica, jurídica e social mais importante da história da humanidade. E isso é pela ciência e a tecnologia e graças à medicina. Muito obrigado também para vocês. Eu vou deixar a professora Ana Carolina falar do tráfico de órgãos. Eu desejo parabenizar a universidade pelos 50 anos, a Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette. Obrigado pelo convite e pela atenção. Abraço para todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Quiero agradecer a Vinícius por esta invitación y a todos los organizadores de este maravilloso evento. Voy a pedir disculpas por no poder dar esta palestra en portugués. ¿Se observan las diapositivas?
Ani, a próxima vez eu vou falar melhor português e vou sambar também. Para todos vocês eu vou sambar. Combinado. ¿Se ven las diapositivas? ¿Se observan? ¿O todavía no? Sim, sim, Ani. Perfeito. Listo. Vamos a comenzar apuntando que en la historia de la humanidad, creo que ya lo logré. Vamos a comenzar apuntando que en la historia de la humanidad, el trasplante de órganos y tejidos anatómicos como avance científico y tecnológico del área de la salud ha reflejado sentimientos exquisitamente nobles, como también los más ruines, indignos y bajos de la naturaleza humana. El tráfico de órganos es una idea antagónica, es una idea aposta frente al trasplante de órganos. Cada vez que se activan en las noticias o existen rumores de la existencia de casos de tráfico de órganos, lo que causamos es un perjuicio a la idea sobre la cual se finca la donación de órganos y el trasplante de órganos, que es el sentimiento altruista, un sentimiento de los más nobles que tiene el ser humano. De ahí la importancia de que el derecho intervenga para brindar tutela, para brindar amparo a aquellas donaciones de órganos que se fundan auténticamente en ese espíritu de supervivencia, en ese sentimiento altruista, el cual impulsa al ser humano a explorar variadas técnicas para mejorar su calidad de vida. El derecho también funciona indudablemente para castigar aquellas conductas que atentan contra este buen sentimiento y contra esta buena práctica de donación de órganos. El derecho, por lo tanto, tenemos unas normas civiles que fueron las que previamente expuso Elian, que tienden a proteger la donación de órganos con un sentimiento altruista, una donación de órganos al cual no se le puede poner precio y no debe tener mayor coste que los costes hospitalarios o clínicos. Pero también el derecho, en su área o en su rostro penal, debe castigar a quien practique una venta de órganos o participe en alguno de los eslabones de la cadena de tráfico de órganos. ¿Se ha entendido ahí? ¿Sí? Hasta lo que voy. Vinicius, ¿bien? Bien, listo. Perfecto. Muy bien. En el tráfico de órganos o en la idea del tráfico de órganos puede ingresar a la mente humana, como bien lo señaló Elian cuando habló de el trasplante, por ejemplo, de rostros, de la posibilidad del mejoramiento de la raza humana. Siempre nos ha acompañado en la historia de la humanidad y tenemos registro histórico de ello, que cuando se habla de la posibilidad de hacer un cambio, una mutación del cuerpo humano, lo primero que llega a la mente de muchos líderes políticos, muchos gobernantes, es la posibilidad del mejoramiento de la raza humana. La donación de órganos, el trasplante de órganos, activa esas ideas. Cuando uno habla, por tanto, y aquí quiero enfatizar, del tráfico de órganos, está hablando de que es la cara opuesta o es la antagonista de esas ilusiones o esa filosofía hermosa que se tiene con la donación de órganos. Por el contrario, el tráfico de órganos lo que hace es activar una idea como lo que estamos señalando de mejoramiento de la raza humana. La relación bidireccional que hay, gratuita, altruista, que hay con la donación de órganos,
se pierde cuando se habla de tráfico de órganos. Inclusive un expositor tan reconocido, el director y la más reconocida figura en España, Rafael Matenza, terminó escribiendo un artículo hace poco sobre el tráfico de órganos como una nueva forma de esclavización, de esclavitud en el siglo XXI. Muy buen artículo del año 1994, el cual es exquisito y ojalá tengan la oportunidad ustedes de leerlo. Señala que es un mito urbano la existencia del tráfico de órganos, pero en un artículo más reciente que tiene esta imagen, que tiene la diapositiva o el afiche, ya señala que ha tenido que reconocer que en este mundo, en pleno siglo XXI, efectivamente existen casos de tráfico de órganos y que eso él lo denomina una nueva forma de esclavitud. Entonces, como señalaba, hay un esfuerzo en mi país, Colombia, como existe en Brasil, como existe en Argentina, y esto es a nivel mundial, por tutelar, amparar la donación de órganos. Se hace énfasis, como ustedes lo pueden observar en la imagen, en la idea de que tiene que fincarse el trasplante de órganos en la gratuidad, que no se puede aceptar ninguna forma de pago en contraprestación de este acto jurídico de donación de órganos. Debe existir plena voluntad y esa voluntad por parte del donante debe ser libre de presión alguna. La ley 1805, una ley más reciente del 2016 en Colombia, trató de pronunciar aún más la existencia de la gratuidad. Pero también, ustedes lo pueden observar, en el último inciso, hace énfasis en que los niños que nacen, que no han sido abortados, la crianza, sus órganos anatómicos no deben ser tomados o usados para un trasplante de órganos no autorizado. La existencia de esa precisión legal en el año 2016 obedeció a que en años anteriores, del año 2010 al año 2015, en Colombia, se habló de tráfico de órganos de bebés recién nacidos. Nadie lo pudo comprobar. Ninguna autoridad lo pudo castigar. Pero como existieron tantos reportajes periodísticos en forma de denuncia de esta práctica en contra de cualquier principio humano, lo que trató de hacer el legislador con reportes periodísticos, más no con casos legales, penales, fue tratar de abrir una muralla, levantar una muralla para evitar que siguiera aconteciendo. A eso responde ese doble reforzamiento que se generó en el año 2016. El reforzamiento permitió para muchos estadistas que se aumentara la donación de órganos. Estamos hablando de una donación de órganos que cumple con todo el rigor y todos los principios de los cuales le habló Elian previamente. Estos son estadísticas, si ustedes lo pueden observar en detalle, del año 2018, previo a la pandemia. Y que sea la oportunidad de rendirle honores a la asociación y a los trasplantólogos, a la Asociación de Trasplantes de Colombia y a los médicos trasplantólogos, porque aún en plena pandemia ellos siguieron
realizando la actividad de trasplante de órganos a marcha forzada y fueron avanzando de una manera tal que llegaron a cubrir las estadísticas que se señalan en la diapositiva. Es decir, su esfuerzo fue tan enorme, reforzando el peritazgo con la que debían realizar dicha actividad, que se puede decir que el trasplante en Colombia fue una actividad que se realizó pese a la pandemia. Así que sea la oportunidad para rendirle honores a los médicos trasplantólogos en Colombia. Pero esa actividad que tiene fines altruistas y se llena de ese espíritu de los mejores sentimientos humanos, lo cierto es que también se reportan casos, insisto, a nivel periodístico, como el que tienen ustedes en pantalla. Ese sí, pido disculpas, no hice la traducción, pero espero que se entienda. El año pasado, el 27 de octubre del año 2020, nosotros tenemos una población flotante, una población que ingresa a Colombia desde Venezuela por una frontera terrestre. La proximidad hace, en cuanto a la frontera, permite que se realicen el ingreso por caminos que no han sido pavimentados. A eso en Colombia se le llama trocha. Y al ingresar por esos caminos se tuvo conocimiento y se denunció así, insisto, a nivel periodístico, no ha llegado a las autoridades colombianas oficiales, esto es a la Fiscalía, a la Procuraduría, la denuncia oficial de que allí tomaban a los extranjeros, a los venezolanos, y realizaban una suerte de lo que en muchas películas, en una recreación hollywoodense, fílmica, le han llamado una granja humana. Entonces, se supone que los secuestraban y recrean una vez más el mito urbano del secuestro, de la privación de la libertad por unas horas o por días, y sin contar con un soporte hospitalario, ni con ningún médico, ni ningún perito, realizan el trasplante de órganos o la extracción forzada de órganos, es decir, no consentida, para la venta de los mismos. Estas noticias, como les señalo, cuando se presenta la denuncia o el reportaje a nivel periodístico y se le hace un seguimiento, se descubre que realmente en cuanto a trasplante de órganos no fue fundada, que es posible que esa persona sí haya sido privada de la libertad ilegalmente, pero que no tuvo como consecuencia la extracción forzada de los órganos. En eso quiero ser clara. Lo mismo acontece, que sea la oportunidad de señalar, me imagino, ahora más adelante hago referencia específica, en Brasil, y lo mismo acontece en Argentina. Hay muchas noticias que toman fuerza periódicamente para recrear el mito urbano de los años 70. De esto de que llega una camioneta blanca y en las horas de la noche, especialmente cuando alguien se fue de rumba, se dice aquí en Colombia, de juerga, de fiesta, y bailó y se tomó unos traguitos y alguien le picó el ojo a la otra persona y lo fue conquistando, y de pronto al otro día el que fue conquistado, enamorado la noche anterior, se despierta en una tina llena de hielo y descubre que ya no cuenta con un riñón. Ese es el mito que se creó, es un mito urbano, una leyenda urbana que está recreada desde los años 70 hasta la actualidad,
Y lo que suele acontecer periódicamente es que le quitan o le ponen elementos al mito urbano. Entonces, esta noticia que tienen en pantalla, como les señalo, hasta ahora no se ha podido confirmar de la existencia de su veracidad. Lo que sí es veraz y se ha podido descubrir por revistas de economía reconocidas es que el tráfico de órganos es un movimiento que se centra en ciertos países de Asia, en Asia y en ciertos países de Europa, y al centrarse en esos países es porque su legislación no es protectora de lo que hemos señalado, no restringe, por ejemplo, señalando cierto vínculo familiar, no son restrictivas, son muy flexibles y allí sí se permite la venta y compra de órganos y esto les está generando un rédito, un pago, unas cuantías que se llega a reportar como 35 billones de dólares en todo el mundo. El tercio de ese negocio clandestino es más importante en la actualidad que el tráfico de drogas, incluso de drogas duras, pero ocupa una escala menor que el tráfico de armamento bélico. Una de las maravillas de la invitación de Vinicius y que si hubiera elegido esta fecha es que aconteció la semana pasada, tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre la lucha contra la sustracción forzada de órganos y su prevención. La cumbre, que culminó con fecha del 26 de septiembre, tuvo varias sesiones y en las sesiones tuvieron participación justamente periodistas. Los periodistas de todo el mundo trataban de señalar el daño que se le ha causado específicamente a los practicantes de una filosofía, de unas ideas, a los cuales se les conoce como Falun Gong o Falun Gong. Eso es una filosofía que se afianza en también sentimientos altruistas y esa pequeña población que tiene esa filosofía va en contra de la dictadura china. Y uno de estos expositores, que es justamente el primero que se enlista acá, señala que en el año 2019 el Tribunal de China llevó a cabo investigaciones exhaustivas, incluido el interrogatorio de más de 50 testigos, expertos e investigadores durante 5 días de audiencia pública. Concluyeron con certeza que los practicantes del Falun Gong han sido la principal fuente de órganos para la sustracción forzada de órganos, aunque otros, como los augures, los budistas y los tibetanos y los cristianos de iglesias en casas, probablemente también estén en riesgo. Esa fue la expresión de este periodista, uno de los eruditos aclamados y galardonados por la Junta o la Sociedad de Comunicación China, criticando justamente su gobierno o su dictadura. El principal motivo de la cumbre mundial, porque quiero resaltar la importancia de la cumbre, es reportar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, porque para los participantes de la cumbre, el silencio, la autocensura mediática que sufren los medios de comunicación ha impedido la denuncia de casos reales de tráfico de órganos. Insisto aquí con la idea,
el tráfico de órganos mina la confianza del grupo social frente a la figura de donación de órganos, la cual depende de un sentimiento raíz que la nutre, que es el altruismo. Esa desconfianza incide negativamente en todo acto expreso de manifestación de voluntad sobre los cuales resulta posible la figura del trasplante de órganos, en gran cantidad. Puede ser que la legislación colombiana, como la brasileña, como la argentina, lleguen a tener un principio de la presunción de la donación de órganos, pero la donación de órganos desde sus orígenes hasta la fecha presente, y así se reportan estadísticas, incide inicialmente en que esa lista de espera pueda descender bajo actos voluntarios expresos, y eso justamente es lo que se destruye cuando tenemos casos de tráfico de órganos. Esa confianza que debe sentir el ciudadano, que tú debes sentir, que vos debes sentir, que yo debo sentir para acudir y querer estar en una lista de donantes, se destruye cada vez que tenemos el reporte de tráfico de órganos. En eso quiero ser enfática. Tenemos en nuestro reporte también, con la presencia de Rafael Matenza, él señala que, me voy a volver acá, un momentico, que pese a la imagen de omnipotencia que para el ciudadano de a pie conlleva los trasplantes y sin que ello cuestione su tremenda eficacia, lo cierto es que esta terapéutica asienta sobre unas bases relativamente débiles y susceptibles de venirse abajo en ausencia de una política adecuada. Aquí quiero resaltar que debe siempre manejarse una política que tenga reflejo en la legislación del país correspondiente. Y esa política, al día de hoy, debe verse reflejada también en una política no solamente respecto de los medios de comunicación, sino frente al uso o abuso de lo que se entiende por redes sociales. Entonces, no quiero que pierdan la noción de que cuando hablamos de políticas, de redes sociales y de medios de comunicación, ellas están incluidas en el mundo de la web. Hay una diferencia sustancial que se hace desde la creación del mundo de Internet, y es que existe una web superficial, que es la que usamos en este instante, pero también existe una deep web, una web oculta que permite tener el anonimato, y la dark web, a las cuales entran solo los expertos con ciertos algoritmos, siempre manteniendo el anonimato, y pueden realizar la venta de armas, y se ha señalado siempre, y eso también hace parte como del imaginario del mito urbano, que siempre se ha usado o la deep web para el tráfico de órganos o la dark web. Les voy a hablar un poco de estadísticas. A mayo de este año, el total de trasplantes realizados en Colombia es de 320. De ese total, 246, o sea, el 77%, fueron realizados con donante cadavérico, y el 74, y el número de 74, o sea, un 23%, a partir de un donante vivo. 47 trasplantes obedecen a pacientes pediátricos, 31 de ellos con donante vivo. La mayoría de los donantes vivos en estos casos son los padres de los menores, y el 40% de estos procedimientos se llevaron a cabo durante los meses de marzo a mayo, en medio de plena pandemia, de cuarentenas y de medidas restrictivas. También se han realizado 625 trasplantes de esclera y córnea con corte a mayo. El 30% de esto se realizó durante el periodo de marzo a mayo en tiempos de COVID-19. Esto es para darles una noción de todo el esfuerzo que se hace en lo que podríamos hablar el mundo de la superficie, para hacer un juego de palabras de lo que se usa en Internet.
a la vista, todos estos actos son legales, constitucionales, porque cumplen con todos los principios de altruismo sobre los cuales se finca la donación de órganos. Estos son los números que se reportan así. Y lo que queda oculto ante los ojos es lo que vienen a denunciar en la cumbre. Y una de estas estimaciones de lo que denuncian en la cumbre se estima que el total de trasplantes que se realizan al año a nivel mundial, entre un 5% y un 10% de los trasplantes provienen del comercio ilegal, como consecuencia de la insuficiencia crónica de órganos ante una demanda permanente en aumento. Esos son como cifras que nos señalan y nos hacen alertarnos. El escenario de oferta y demanda, según reportan los investigadores periodísticos, estaría dándose en los portales encriptados de la Deep Web, pues allí los anuncios de compra y venta de órganos se realizan de manera explícita, toda vez que se modifica el canal de comunicación del comprador y del vendedor para dificultar su rastreo, su identificación. Incluso la propia Internet abierta, o sea, la Internet que se llama Surface Web, se encuentra saturada de anuncios de órganos que se buscan y se ofrecen. Esto es para alertar a todas las autoridades frente a los crímenes, de los actos criminosos, porque la ley 919 del 2004, mediante la cual se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanas o de trasplantes de órganos de niños, en Colombia determinó desde ese año 2004 que es criminoso el trasplante de órganos no consentido, que no provenga de una voluntad del donante, para empezar, pero peor aún, si existe la menor contraprestación o pago o remuneración por ello. En la imagen que les trato de proyectar allí, es una forma jocosa de decir que todas las autoridades que persiguen el crimen deben tener otra forma, otra mirada de ver tanto el concepto como tal de donación de órganos, como las formas en que se realizan estos actos de compra y venta, para poder, obviamente, además de advertirlos, de evidenciarlos, el poder perseguirlos y sancionarlos. A eso quise hacer referencia con esa imagen. Tienen que cambiar la forma de rastrear al criminal. Este es nuestro contenido en nuestro tipo penal, nuestra conducta penal, nuestra conducta jurídico penalmente desaprobada en Colombia respecto del trasplante de órganos. La compra, venta, comercialización de componentes anatómicos humanos causa una pena superior de 6 años. Para muchos conocedores del tema, me incluyo, es una pena bastante baja. Es una pena que daría oportunidad a muchos beneficios extracarcelarios por fuera de intramuros, y de alguna manera no cumple el fin de desmotivar o disuadir a la ciudadanía para que no incurra en esta conducta. O sea, el fin general o la función de la pena, mejor aún, vamos por la función de la pena, no se cumpliría, y el fin general negativo que está dispuesto, que es disuadir, constreñir, de alguna manera señalarle al ciudadano no incurre en esta conducta, no se cumple. Entonces sería un llamado al legislador colombiano, y si acontece o se replica esto en Brasil y en Argentina, lo mismo, que pensar en el momento de imponer
estos quantum punitivo si realmente se logra ese efecto disuasivo con el que se busca o se pretende tipificar en últimas la conducta, porque si se trata de tutelarlo o ampararlo desde la ley penal, tiene que tener este fin para que se cumplan las funciones del derecho penal. El tráfico de órganos, que es el motivo por el cual, o así se titula mi participación y el motivo por el cual estamos acá hoy, se titula Tráfico de órganos, realidad o ficción. Pues bien, yo me puse a indagar un poco en las redes sociales. Lo que encontré fue esto. Existe un perfil en Twitter que para nada pertenece a la Deep Web. Está sobre la web. Está en la web abierta. Señala que existe la posibilidad de contactarnos por medio incluso de Twitter, de esta red social. La leyenda del perfil, quien lo creó, nos revela que el pretexto, la forma de pretextar, la oferta en ese perfil es cuando ya no se encuentra salida para poder ayudar a tus seres queridos, se toman medidas extremas. Yo hice el intento de buscar otro perfil semejante que no tuviera como punto de creación Chile, sino que pudiese ser un perfil abierto creado en Brasil, y no hallé ninguno. Hallé otros datos, por el contrario, otros países, como este. Este caso ocurrió en la India. Un hombre puso un riñón en venta debido a la crisis de un largo confinamiento, la cual ese largo confinamiento agravó su crisis económica. Es dueño de un negocio, la cual agravó tanto su falta de sustento económico, que él señalaba en las noticias que estaba dispuesto a vender su riñón, un riñón, y miembros de su familia también estaban dispuestos a vender otros órganos. Así era realmente la noticia reportada en las redes sociales desde la India. Y ahí pido disculpas, espero que no me censuren, porque ahí es importante reflexionar lo siguiente. En las redes sociales, muy recurrentemente se publican frases como en broma, de manera jocosa, de quiero comprar el iPhone 13, y ponen el precio del iPhone 13 y enseguida señalan, vendo mi riñón, y hacen videos. Sacan un nuevo modelo de carro, camioneta, y se hacen pequeños videos, microfilm, diciendo, yo lo quiero tener, vendo mi riñón, de manera muy recurrente. Y hay una gran cantidad de tweets, en Facebook hay mensajes al respecto, donde usan, y yo diría que hasta vulgarizan, la frase, vendo mi riñón. La oferta, en últimas, bien los dirían los teóricos de los negocios jurídicos, como el respetado doctor Elian, la oferta no puede ser tomada como seria. Por tanto, no solamente adolece de un objeto ilícito, sino que la forma en que se expresa no da confianza para tomarla como seria. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta noticia del hombre y se hace como una línea de tiempo y se hace un análisis y ver si terminó o no vendiendo su riñón, o alguien de su familia terminó vendiendo un órgano, el resultado que se obtiene es que no aconteció, no sucedió en la vida real tal acto o negocio jurídico. Lo que realmente aconteció, pese a que tienen legislaciones flexibles en ese país,
y que tienen de vecinos también a muchos países donde es posible realizar esa compra-venta, independientemente si es lícita o no es lícita, pero tienen vecinos donde a veces queda dentro de un marco, dentro de una línea gris, donde se podría determinar que es lícito, y también en ese país, como en otros países, claramente siendo ilícito, lo hubieran podido hacer subrepticiamente, de manera oculta. Pero cuando en este caso se hace un análisis de tiempo, de qué sucedió y qué no sucedió, lo que se descubre en últimas es que es una forma de llamar la atención, a diferencia de la constelación de casos que les acabo de señalar, donde sí hay frases jocosas o vulgarizan el término venta de riñón, lo cual dificulta, obviamente, la búsqueda de estos casos por parte de las autoridades, quienes de forma seria tratan de rastrear verdaderos casos. Por último, quisiera dejarles esta reflexión. A mí me fascina dejar reflexiones y es esta. La responsabilidad de las redes sociales como Twitter y Facebook frente a publicaciones. Esta es una publicación clara y se repite muy continuamente en las redes sociales. No solamente se oferta el cuerpo de la mujer o del hombre para ingresar en el fenómeno de prostitución, sino que también se hace este tipo de ofertas. Cualquier condena que se realiza sobre venta de comercialización del cuerpo humano, en estos casos la excusa es que no se comercializó el cuerpo humano, sino que se comercializó un producto que obviamente viene acompañado del cuerpo. Y la excusa, al igual que los casos como este, del perfil, del riñón en venta, el pretexto es la crisis económica o la justificación que se brinda frente a esa publicidad es la crisis económica, la situación de pobreza que se tiene en los países y en el ámbito particular, cuando se toma el caso particular de una de las personas que publica en su perfil o en los perfiles como este de Twitter, que de alguna manera guardan cierto anonimato, ese tipo de oferta comercial, oferta en sus órganos. ¿Qué responsabilidad tendrían las redes sociales como Twitter y Facebook frente a ello? Si se llegase a descubrir que efectivamente se realizó la venta de órganos con un valor económico, o sea, precisamente porque es venta, ahí está implícito. Se vendió, se compró el órgano y todo la venta y compra se realizó gracias a una red social como Twitter y Facebook. Me imagino que ustedes dirán, esos gigantes son intocables, no van a responder. En la cumbre que les señalé, un dato curioso, bueno, muchos datos curiosos sobre la situación en China y sobre la sustracción forzada de órganos a una comunidad específica de allí, que son primero privados de la libertad, luego se les da la calidad de procesados y estando encarcelados, privados de la libertad por cuenta de la filosofía de la dictadura, les extraen órganos, muchos fallecen, otros tantos no fallecen y son los que terminan denunciando esta conducta. Un dato que nos aloja en nuestra mente, en nuestra conciencia colectiva, la Cumbre Mundial sobre la lucha contra la sustracción forzada de órganos, y es que se le llama genocidio. Esa calificación de genocidio que ingresaron estos valientes periodistas ayuda mucho a los fines del derecho penal. Ayuda a que la maquinaria de muchos países latinoamericanos y
y incluso así de Estados Unidos y Europa puedan movilizar la persecución penal. Porque si se habla de genocidio, ya tenemos un antecedente, que fue el caso de Facebook, donde reconoció su responsabilidad frente al genocidio que ocurrió en este lugar del mundo. Y si Facebook terminó reconociendo que no había logrado borrar muchos mensajes de odio que llevaban al odio, es posible que el día de mañana Facebook, porque es el mismo dueño de Messenger, de Inbox, que es donde se realizan los contactos, los dueños de Gmail y los dueños de Twitter terminan reconociendo que no lograron borrar ciertos mensajes que llevaban, ya no hablemos de odio, sino que llevaban a conductas que tienen este objeto ilícito claramente establecido o expresado o explicitado en el momento en que se expresa la voluntad en estos mensajes y que quedan registrados o plasmados en las redes sociales. Y quedan boyando allí, dando vueltas, esperando a que alguien llegue para finalmente ser el otro extremo de la relación negocial. Es posible, en mi criterio, que el día de mañana estemos hablando de la responsabilidad de redes sociales por actos de genocidio que tengan, a los que les subyace este tráfico de órganos, hablando en este sentido. Tenemos también un reporte, y de ahí hablo de la responsabilidad. Tenemos una noticia clara que, tratándose aún de líderes sociales muy conocidos, Facebook o Twitter los termina censurando, y no solo termina borrando sus mensajes, sino que también les impide las creaciones de perfil. Por ejemplo, el caso de Donald Trump, le faltan aún 2 años para él poder volver a tener un perfil en estas redes sociales. Él ha hablado de que se le censuró, pero es un muy buen precedente para señalar que las plataformas, al igual que lo hacen los medios de comunicación serios, periodísticos, sí tienen responsabilidad en casos de genocidio, homicidio, o como en estos ocurre con frecuencia, en lesiones personales. El valor que aquí, ya finalizando, el valor que tiene un riñón, un órgano que ha sido ofertado, vendido, se señala que realmente de ese valor, tan solo la persona al que se le sustrajo el órgano, ya sea por su voluntad o porque pensemos en el mito urbano, porque se le llevó inconscientemente a eso, el valor se reduce sustancialmente un 10% y le genera muchas incapacidades, enfermedades. Entonces, realmente lo que con lo cual quiero cerrar es que ni el mejor de los sentimientos humanos podría pretextar llegar a incurrir en estos actos de mercadeo de órganos, en mercadeo del cuerpo humano. No hay forma de justificarlo. Les agradezco mucho la oportunidad y sobre todo el aguantarme a hablar en español. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Permiso, como dice el profesor Elian, voy a hablar portuñol también. Perfecto. As ponencias dos senhores trouxeram um conhecimento muito expressivo para esse grupo de estudo. Tenho a agradecer a disponibilidade de estar aqui hoje para a participação desse
importante evento que estamos a organizar. Gostaria de perguntar se desejam alguma pergunta aos professores. Sinta-se à vontade. Duas coisas que me marcaram nas ponências. Primeira, na palestra do professor Elian, a história da questão dos transplantes, achei muito pertinente a fala do professor. E, ao final, a exposição do professor trazendo tráfico, no português, tráfico de órgãos é a escravidão do século XXI. Muito triste tal constatação, mas muito reflexivo também para esse momento. Então, agradeço, muito graças pela exposição. Gostaria, antes de encerrar o evento, invito aos professores a publicar com nós em uma primeira revista que este grupo de estudo estará a produzir para o início do próximo ano. Irei mandar convites a vocês para posterior publicação com nós. Será uma grande honra receber trabalhos de você em nosso manual, que marca 2 anos e 6 meses do grupo de estudos FDCL Bio. Gostaria de fazer uma foto, se pudermos, para registrar esse momento. Professora Ana Carolina, pediria apenas que pudesse encerrar a apresentação para que façamos a foto, por gentileza. Professora Ana Carolina, ok, perfeito. Aí no português, com os alunos e com os colegas, aqui a gente não está podendo bater palma de pé, que era o desejo pelas apresentações. Mas eu pedi para quem puder abrir a câmera, para a gente poder fazer a nossa foto, e a gente está fazendo a gente criou uma outra maneira para saudar os professores que aqui estão. Então, na hora que eu contar até 3, nós vamos sorrir e nós iremos fazer o nosso tradicional coração lá nos reactions, para a gente poder registrar mais esse momento aqui conosco dos professores e registrar também para o nosso grupo. Então, no 3, peço a vocês para clicarem no coração como forma de agradecimento e ao nosso aplauso de pé pela palestra de hoje. 1, 2, 3... Prontinho. Muitas graças, professor Elian. Muitas graças, professora Ana Carolina. As portas da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette estão sempre abertas a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Yo le pediría otra foto. ¿Sí? Donde Elian diga Galo, algo así. Para... Muy bien, muy Vamos, bien. Galo. Sí, ¿cierto? Venceremos. Vamos, otra foto. Pero tienes que decir Galo, porque si no, no tiene... Mas eu devo ir ao COFER para a próxima vez. Olha que es isso. No, Gracias. no. Guasi, ahí estás guapísimo. Además que cumple con el perfil del argentino, ¿no? Bueno, no. Vinicius también tiene el cabello largo, ¿no? No. También perfil brasileño, perfil argentino. Pero otra foto, pero diciendo. Aqui ¿sí? nosotros somos Ponemos conhecidos aí como mineiro. Aqui é Galo. Então, estamos em casa. Minas de Gerais, não era Minas de Gerais? Era de... É isso. Eu sou mineiro. Eu acredito que na vida passada... Muito falso! Eu acredito que em vidas passadas eu fui mineiro. Eu acredito que sim. Mas gosto muito de Brasília. Brasília é uma grande cidade. É uma grande cidade.
Certamente que sim. Estando em terras mineiras, fica o convite para encontrarmos pessoalmente para o nosso tradicional pão de queijo com um cafezinho, que é muito Sim. tradicional em nossa região. Eu chego a Belo Horizonte, primeira coisa, pá, pego pão de queijo. Pão de queijo é a Pronto. primeira coisa que eu devo fazer. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Professores, são extremamente agradáveis. Obrigado, assim, muito simpáticos. E peço desculpas pelo portunhol, mas acho que o evento foi fantástico. Atendeu, assim, completamente a nossa expectativa e desejamos encontrar em breve, se Deus quiser. Muita saúde para vocês. Isso, foi possível compreender minha palestra? É um milagro. Perfeito, É um milagro. Em ambos. É um milagro de Cosme e Damián. É um milagro de Cosme e Damián também. Tanto palestra, tanto ponência do senhor quanto da professora Ana Carolina foi de precisão perfeita para entendimento. Podem ficar tranquilos. Oh, graças. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindos, bem-vindos. Despedimos e muitas graças pela ponência desta noite. A vocês. Grande abraço. Grande abraço e bom trabalho. Grande abraço. Obrigado. Graças. Buenas noches.